Tiago, Podemos. já. Então, bom dia a todos. Vamos dar início aqui à nossa 33ª reunião da PET no ano 2024. Trataremos hoje do tema do split payment e na não cumulatividade na reforma tributária, sobre coordenação científica do professor José Maria Arruda de Andrade. Teremos como palestrantes e debatedores a professora Kelsa Schneider, o professor Rony Peterson, a professora Aline Lara e o professor Hélio Melo, ao qual temos a honra de recebê-los aqui na PET. Já agradeço aqui em nome do professor Marcelo Magalhães, nosso presidente, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas já saúdo a todos. Vou só fazer uma breve apresentação aqui dos nossos patrocinadores e dos nossos eventos que vão ocorrer aqui ainda esse ano, e depois eu já aproveito e passo a palavra aqui para o nosso coordenador iniciar os trabalhos. Antes de fazer essa apresentação, quero só salientar que essa reunião está sendo transmitida no nosso canal do YouTube da PET, a PET Direito Tributário, e logo que encerrar aqui, também vai ficar disponível para o pessoal assistir na modalidade gravada, então fica aqui o registro. Então, deixa eu só colocar aqui. Bom, então, como fomentadores da PET, no ano de 2024, temos a Machado Nunes Advogados, a Alvarenga Sociedade de Advogados, a FF Advogados, a Magalhães Peixoto Advogados, GHBP Advogados, Alexandre Pantoja Advocacia, Bergamini Advogados, Gaudêncio Advogados, Salúcio Marangoni Parente Abu Advogados, Marcelo Diniz Sociedade de Advogados, Vieira Rezende Advogados, Cunha Pontes Advogados, Avantas Consultoria e participações de empresas de incentivos fiscais, Estratégicos Group, empresa de consultoria tributária, Salles Vieira, Advocacia Tributária Empresarial, Finoc Ustra, Sociedade de Advogados, Souza Cal Advogados, Queiroz Cavalcante Advocacia. Como patrocinadores temos a MP Editora, a Tex Accounting, Auditoria e Consultoria Tributária, a LN Consultoria e Leilões e a Verity Easy Tax, empresa de software e gestão tributária. Com cursos que iniciamos nessa semana, assim, o último curso iniciou aqui na PET, que ainda estão com inscrições abertas, é o curso de adicional da CCL, o PILA 2 da OCDE, sob coordenação científica do professor Ramon Tomazella, coordenação geral do professor Marcelo Magalhães. Esse curso é um curso de curta duração, serão 5 encontros, tivemos já aula inicial na segunda-feira e ontem aula com o professor Chueira e a professora Atlícia. Então, fica aí o convite, quem quiser se matricular nesse curso, só entrar em apet.org.br ou direcionar aqui a câmera com o QR Code, você terá acesso a todo o conteúdo programático. E esse curso ainda na semana que vem, né, vai ter 2 aulas e na outra semana ainda uma aula. Para finalizar, quem quiser assistir a essas aulas que já aconteceram, pode assistir na modalidade gravada e ter acesso a todo o conteúdo. Também fica aqui o nosso convite para o nosso 22º Simpósio de Direito Tributário da PET, que ocorrerá nos dias 28 e 29 de novembro, em São Paulo, que terá como coordenação e direção científica do professor Jimmy Doneco Júnior, presidente de honra professor Gandra, que tem como tradição abrir o nosso simpósio na sua conferência de abertura, e o professor Marcelo Magalhães presidindo todas as sessões. Então, fica o nosso convite. Nesse simpósio, teremos também a oportunidade de lançamento de diversos livros. Então, no final do primeiro dia, no final do dia 28, teremos um coquetel de lançamento de diversos livros, ao qual aqui fica também o convite de todos para participarem conosco. Fica também aqui a propaganda do nosso Black Friday, no dia 29 de novembro. Todos os nossos cursos gravados na nossa plataforma EAD estarão com 50% de desconto. Então, caso você tenha interesse, entra lá no site da PET, que tem todas as instruções para você pegar o cupom de desconto e acessar esses cursos com esse desconto. Esses cursos estão lá disponíveis inteiramente. Todos foram gravados aqui durante esse ano de 2024 e no final de 2023. Então, a gente tem mais de 30 cursos gravados na nossa plataforma. Quem quiser também tiver interesse em verificar e, eventualmente, já esperar um pouquinho que vale a pena, caso você tenha interesse, comprar na Black Friday, que vai estar com 50% de desconto, só entrar lá em apet.org.br, você vai ter toda a grade de cursos da nossa associação. Então, é isso, sem mais delongas aqui, queria agradecer novamente a todos que estão conosco, aqui nos assistindo, também a nossos debatedores e palestrantes, ao nosso coordenador científico, ao qual eu já aproveito e passo a palavra para o José Maria. Muito obrigado. Fica com a palavra. Obrigado, Fernando. Bom dia todas, todos que nos acompanham online ou
na edição gravada. É um prazer dar abertura a esse evento. Eu vou ser muito breve, até porque a gente tem essa agenda um pouco apertada. A ideia foi tratar das formas de pagamento do novo sistema tributário, dos novos tributos, né, que inclui uma das formas possíveis, potenciais, o split payment, né? Me parece que é um dos grandes avanços da reforma tributária, mas que, por envolver aí uma série de aspectos procedimentais, tecnológicos e também de fluxograma mesmo, de acordo com as operações, me parece uma matéria bastante envolta ainda em dúvidas e temores, né? Então, eu acho que mais do que nunca, ter especialistas nesse assunto aqui contribui para o esclarecimento, né, transparente, democrático do processo legislativo. Então, depois eu vou saudar cada um, mas eu gostaria logo passar a palavra para o Rony Peterson, um especialista nesse tema, um especialista em reforma tributária. O Rony Peterson é da carreira da Receita Federal, de auditor, e tem exercido uma função que eu acho que muitos aqui já conhecem, na Secretaria Especial da Reforma Tributária. Essa secretaria precisa ser feito esse registro público, tem trabalhado incansavelmente para o aprimoramento da regulamentação da reforma tributária. Quem conhece a agenda deles vai saber ali que vai ter um meia hora assim um monte de setor da economia e da sociedade. Então, o Rony realmente, pela agenda de final de ano, ele separou aqui 30 minutos para falar conosco. O normal é que a gente fique sempre até o final, mas era isso ou não poder contar com ele. Então, é a gentileza dele estar aqui conosco. Rony, seja bem-vindo, por favor, para a sua fala. Depois eu faço, apresento os demais, com a licença de todos, tá? Por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer a PET por esse convite muito especial. É uma satisfação estar aqui com vocês e tentar contribuir nesse diálogo. Agradecer ao professor Fernando, ao professor José Maria, em especial pelo convite. O professor José Maria é um amigo de muitos anos, muitos mesmos, né? Já desde quando a reforma se limitava ao PiscoFins e se chamava CSR lá atrás, né? Então, é uma longa jornada e a gente está aí realmente nessa reta final de trabalhos e por isso eu peço até desculpas pela indelicadeza de não poder ficar até o final. Espero contribuir aqui. Eu vou passar uma parte introdutória bem mais rapidamente, porque eu até já fiz essa parte introdutória, essa apresentação em outros eventos que até estão disponíveis também na internet, mas para dar um contexto aqui, eu vou passar aqui rapidamente, mas a partir do split simplificado, que eu nunca consegui chegar até ele nas apresentações anteriores, aí eu vou mais lentamente. Então, vou bem rapidamente no início e a partir do split simplificado e as conversas sobre fluxo de caixa, aí eu diminuo o ritmo para a gente poder falar com mais calma. Já vou tentar projetar aqui. Vamos lá, então. Então, como o professor José Maria já colocou, o split payment é uma das novas formas de pagamento. Eu sempre digo que, se quiser conhecer a sociedade de uma época, a tecnologia, o modo de vida, estude as formas de pagamento dos tributos da época, porque, obviamente, as formas de pagamento decorrem da tecnologia presente. No CTN, elaborado há muitos anos atrás, a gente vê formas de pagamento como estampilha, papel selado, etc. Agora, como este tributo, ou estes, né, IBS e CBS, já nascem nesta etapa tecnológica que nós vivemos, eles nascem com duas novas modalidades de pagamento: o split payment e. Deixa eu pegar uma setinha aqui para. Droga. O split payment e o pagamento e o recolhimento pelo próprio adquirente, né? Recolhimento porque o adquirente não é o devedor, ele só faz o recolhimento, não tem a condição de, de devedor. E no split também é um recolhimento pelo sistema financeiro. Mas é importante a gente contextualizar o split dentro do sistema de pagamentos e dentro da nova forma de apuração do IBS e CBS. Aqui, virtudes que a gente
tem identificado como as principais e que nos levaram a propor o split payment, e até o momento o Congresso Nacional tem entendido uma importante forma de viabilização da não cumulatividade, porque ela vai garantir recursos ao caixa, principalmente do comitê gestor, para que o comitê gestor possa fazer os ressarcimentos, as devoluções, lembrando que o comitê gestor, uma expressão feliz que eu ouvi em algum evento, é um saco vazio, né? Não é um ente que tenha orçamento que possa cobrir faltas. Então, é necessário que haja caixa no comitê gestor para que ele possa fazer ressarcimento e devolução de valores. Então, é um importante veículo para viabilizar este caixa. Reduz o hiato de conformidade, que é o nome bonito aí do gap tributário, né? E, consequentemente, reduz a alíquota de referência. O secretário Bernard Api já tem destacado que nos nossos números a gente tem estimado aí até 3% de redução da alíquota de referência em razão da redução do hiato de conformidade. É uma garantia de creditamento para o adquirente a partir daquela regra que foi eleita pelo nosso sistema de que a apropriação de créditos depende do pagamento do tributo na etapa anterior. Então, o split payment é uma forma de automatizar o pagamento e de garantir para o adquirente crédito sempre que ele faça uma aquisição. E desburocratizada é uma forma rápida e automática de garantir esse creditamento. Reduz fraudes tributárias estruturadas, que a gente, infelizmente, tem visto não só no Brasil, como em todo o mundo, e evita a necessidade de medidas economicamente distorsivas. E aí eu poderia citar substituição tributária, monofasia, concentração, tudo isso a gente, no projeto de lei, decidiu não indicar, porque a gente já tinha adotado o split payment como forma de garantia principal. E, por fim, que é bastante pouco comentado, é o quanto o split payment e esse pagamento automatizado ajuda na isonomia concorrencial, porque a gente vai ter, somando IBS e CBS, tributos com uma carga alta. E se o seu concorrente resolve não pagar o tributo, e com toda a nossa dificuldade de exigência, de garantia do crédito tributário, ele concorrerá com quem paga o tributo durante um bom tempo sem pagar o tributo. E isso tem um efeito concorrencial muito grande. E o split payment, na medida em que automatiza esse recolhimento, promove e de forma relevante isonomia concorrencial. Conceitos importantes, muito rapidamente, período de apuração, que continua o mesmo conceito de sempre, é aquela foto em que a gente seleciona débitos e créditos, a apuração, que é o confronto entre débitos e créditos, e aqui a gente tem novidades, né? Que a gente tem a apuração do saldo devedor, que eu pego todos os débitos e créditos de um mesmo período, e depois eu apuro o valor a pagar, que é feito no dia do pagamento. Quando o contribuinte for pagar naquele dia, quanto é que eu tenho que pagar? Muito provavelmente o valor a pagar será menor do que o valor do saldo devedor que foi calculado no final do período de apuração. Por quê? Porque após o fim do período de apuração e entre a data de pagamento, podem ter entrado novos pagamentos por split payment ou pelo adquirente, o que vai reduzir o saldo a pagar daquele contribuinte. A gente verá isso em números daqui a pouco. E a data de vencimento, continua o conceito de sempre. Agora, a mecânica, a tecnologia por trás, muito rapidamente, eu tenho um contribuinte A fazendo... Deixa eu pegar aqui uma anotação. Eu tenho um contribuinte A fazendo uma venda para um contribuinte B. E esta operação aqui será paga por uma instituição de pagamento, um meio financeiro, meio digital, seja ele qual for, cartão de crédito, Pix, TED, qualquer meio de pagamento que utilize uma instituição financeira, uma instituição de pagamento pelo meio, que intermedia esse pagamento. Então,
a gente terá, no primeiro momento, a operação, digamos aqui, uma venda por R$ 100 com R$ 25 de IBS e CBS. Esse é o momento da operação. O split payment não ocorre neste momento. O split payment ocorre no momento da transação financeira, da liquidação do pagamento, que pode ocorrer no mesmo momento, no caso, por exemplo, em que eu faço uma compra e pago com Pix. A transação financeira ocorre no mesmo momento da operação. Porém, em muitos outros casos, a transação financeira ocorre em momento posterior, como, por exemplo, se eu comprar parcelado no cartão de crédito. A compra ocorreu hoje, é o momento da operação, mas o pagamento ocorrerá daqui a 30, 60 dias pela instituição financeira. No momento da operação, é emitida uma nota fiscal, um documento fiscal, e também é usado algum meio de pagamento. Como é que nós vamos viabilizar o split payment? Vinculando o documento de pagamento, seja ele por qual meio for utilizado, com o documento fiscal e informando este código, que aqui eu coloquei só para a gente materializar essa hash, este vínculo, esse registro, eu chamei aqui de XYZ2W. Ele estará no documento fiscal, no meio de pagamento e será informado a todos os agentes da cadeia de pagamentos, para que todos saibam, olha, para este pagamento se refere ao documento fiscal tal, para o qual há a incidência de um IBS-CBS máximo de R$ 25. Num segundo momento, que pode ser concomitante ou não com o momento da operação, ocorre a liquidação financeira, a transferência de recursos propriamente dita. Neste nosso exemplo, se eu tenho R$ 100 de valor da mercadoria mais 25 de tributos, qual é o valor que o contribuinte B terá que pagar? 125. Aqui a gente vê uma característica muito forte que tem sido agora reconhecida, né? Que o contribuinte, de fato, quem arca com o ônus financeiro dos R$ 25 é o contribuinte B, incluído no valor do preço. Este é o momento da liquidação financeira, em que os R$ 125 serão transferidos efetivamente para o vendedor. Neste momento da liquidação financeira é que ocorrerá o split payment. E a novidade do split payment que nós estamos adotando no Brasil, frente a algumas experiências internacionais. A instituição de pagamento, antes de efetuar o split payment, e isso está na lei, é uma garantia, não é uma possibilidade, é uma garantia. Antes de a instituição de pagamento efetuar o split payment, ela irá comunicar-se com a Receita Federal e o Comitê Gestor para saber exatamente o valor a ser splitado, a ser segregado. Então, a instituição de pagamento vai perguntar, via sistema, claro, tudo informatizado, vai perguntar para o comitê e a Receita. Este débito já foi pago? Porque nós veremos que há várias situações em que esses R$ 25 de débito já terão sido pagos. Então, perguntará, já foi pago? Ou perguntará, este contribuinte A tem algum crédito apropriado neste momento? Não que a instituição financeira precise saber, mas quem precisa saber é a Receita Federal e o Comitê Gestor, quantos créditos o contribuinte A tem apropriados no momento da liquidação financeira. Por quê? Porque a Receita e o Comitê dirão à instituição financeira: somente é necessário segregar o valor que excede os créditos já apropriados neste momento. Então, digamos por hipótese que neste momento aqui da liquidação financeira o contribuinte A tenha R$ 20 de crédito apropriados e já validados. A Receita dirá à instituição financeira: só precisa segregar e recolher R$ 5 a título de split payment. Não precisa dos 25, porque o contribuinte A já tem 20. Então, de posse desta informação do quanto deve ser segregado, a instituição financeira deposita na conta do contribuinte A os R$ 125 menos o valor que a administração tributária informou
que precisa ser segregado e deposita o valor segregado para a Receita Federal e o Comitê Gestor. Isto é o que nós temos chamado de split inteligente. É aquele que não segrega o valor cheio, necessariamente, dos R$ 25. Ele segrega 25 menos os créditos que o contribuinte A já tem, ou nem segrega se o valor já tiver sido adimplido. Este é o modelo global, que eu vou passar muito rapidamente, porque já apresentei em vários outros eventos, eu nunca consigo chegar à próxima tela, né? Então, vou passar aqui muito rapidamente por esta tela aqui. No dia 14 de janeiro, o contribuinte A faz uma venda para o contribuinte B. Qual o valor da venda? R$ 100 com alíquota de 10% de tributo. Portanto, qual é o tributo devido nesta operação? R$ 10, débito 1. R$ 10. E esta operação é paga à vista com PIX. Se foi paga à vista com PIX, haverá neste momento o split payment neste mesmo valor de tributo devido, R$ 10. Se houve o split e o consequente pagamento do débito de R$ 10, neste mesmo momento surgirá para o contribuinte B, adquirente, o crédito de R$ 10. Eu tenho agora, no outro dia, dia 15 de janeiro, o contribuinte B fazendo uma venda, agora por R$ 150, com débito, com alíquota também de 10%. Se a alíquota é 10%, o tributo incidente nesta operação é de R$ 15. E esta operação também foi paga à vista com PIX, portanto, neste momento haverá um split payment. A pergunta é, por quanto será feito o split payment? Por R$ 15, que é o valor cheio, ou por quanto eu tenho que deduzir desta operação? R$ 10 de crédito que o contribuinte B já tem neste momento. Então, o split será por R$ 15 menos 10 que já estão apropriados como crédito. Portanto, será feito um split payment de R$ 5 apenas, para não haver dupla cobrança com esse crédito de R$ 10. É isso que é o split inteligente. O projeto de lei também traz uma outra modalidade, que é o split simplificado, que é onde eu vou gastar mais tempo, porque esse split cheio aqui, o split inteligente, eu já tenho comentado bastante em outros eventos. Então, a apuração do saldo pelo contribuinte A, quanto é que o contribuinte fez de operação com débito neste período? Um débito de R$ 10, débito 1, porém já houve um pagamento deste débito via split 1. Então, 10 menos 10, o contribuinte A não tem nada a recolher neste período. Da mesma forma, se a gente fizer a apuração do quanto o contribuinte B teria que pagar neste período, quanto ele tem de débito? O débito 2, R$ 15. Porém, ele já tinha um crédito apropriado de R$ 10, C1 de R$ 10, e já houve um split 2, o S2, por R$ 5. Portanto, 15 menos 10 menos 5, 0 a pagar. O split automatizou o pagamento de todos os tributos incidentes nessa cadeia. Veja que nem o contribuinte A, nem o contribuinte B tem nada a recolher no final do período, porque tudo já foi recolhido de forma automatizada. Então, seguindo em frente, este é o modelo que eu tenho apresentado já em vários eventos. Eu não vou passar aqui, porque senão não vou ficar no meu tempo e vou tomar o tempo dos demais colegas. Eu vou apenas passar por ele aqui, a gente olha rapidamente e vai para o split simplificado, que eu até hoje nunca consegui chegar a essa próxima tela nos eventos, até porque esta tela aqui demora muito, então vamos passar muito rapidamente. Neste exemplo aqui, o contribuinte A, no mês de janeiro, fez 3 vendas, todas com débito de R$ 10, débito tributário, R$ 10. Então, D1, 10, D2, 10, D3, 10.
A primeira operação foi paga com PIX, ou seja, à vista. Então, houve neste momento um split dos mesmos R$ 10 e gerou um crédito para o contribuinte B nos mesmos R$ 10. As duas outras operações não foram pagas à vista, foram pagas a prazo. A operação D2 foi paga em 2 vezes no cartão de crédito e a operação D3 em 60 dias no dinheiro. Eu coloquei este exemplo aqui, depois vocês podem acompanhar com mais calma para a gente ver como o pagamento pelo adquirente é uma segunda garantia ao adquirente de que ele terá crédito se ele acompanhar, se ele quiser fazer a apuração, o pagamento em dinheiro, né? Caso ele use um meio digital, haverá sempre o split payment e ele estará automaticamente garantido. Como eu disse, eu tenho já explicado esse exemplo em vários eventos, eu vou deixar aqui para que depois os nossos ouvintes acompanhem em casa. Eu vou focar, vou gastar mais tempo no próximo exemplo, que é o split. Este é o split cheio, o split inteligente. O nosso próximo exemplo é o split simplificado, e eu vou focar nele, porque raramente consigo chegar até ele. O split simplificado é opcional aos contribuintes, somente se entenderem conveniente é que vão adotar. É, como o nome já diz, uma forma mais simples de fazer a apuração. A gente pensou em ofertar este modelo para aquelas empresas que vendem a consumidores finais, vendem a pessoas físicas e fazem grande volume de vendas diárias. Então, nossa ideia é simplificar realmente para o contribuinte aqui a mecânica. E qual é a proposta? É utilizar um valor fixo de recolhimento. Como será calculado este valor? A partir da média de agregação de valor do setor econômico, né? Aqui neste meu exemplo, eu estou supondo um setor econômico que tem uma média de agregação de valor de 4%. E aí, isso obviamente variará de setor para setor, e o Comitê Gestor e a Receita Federal conjuntamente vão publicar um ato divulgando esses percentuais para os setores, e aí o sistema financeiro saberá, a partir do CNAE, a partir do registro do contribuinte, qual é o percentual aplicável a cada operação. A proposta é que este percentual seja aplicado a todas as operações do contribuinte e todos, obviamente, o split só ocorre quando há liquidação financeira. Se não houver liquidação financeira, não há o que ser splitado. Vamos mostrar alguns exemplos. No dia 14 de janeiro, há uma primeira venda cuja alíquota aplicável é de 10%. Pode ser aqui, por exemplo, uma venda de produto que tenha redução da alíquota em 60%, e a alíquota final ficaria em 10%, seria a alíquota aplicável. O débito desta operação é de R$ 10, né? Se a operação vendida por R$ 100, com a alíquota de 10%, o débito é de R$ 10. Porém, o split payment será feito com a alíquota única de 4%. Foi o que nós comentamos. Então, veja como, apesar de a alíquota efetiva aplicável sobre a operação ser de R$ 10, o split payment será feito com a alíquota de 4%, que é aquela do setor, aplicável ao setor. Lembrando que este é o modelo simplificado, opcional para os contribuintes, para o vendedor. Então, no segundo dia 19 de janeiro, ocorre uma segunda operação, também paga à vista e com PIX, portanto, haverá transação financeira e haverá split agora. Porém, esta é uma operação com alíquota zero. Qual é o débito devido nesta operação? É zero. Mas, como nós dissemos, o split é simplificado. O sistema financeiro sempre fará o split sobre as liquidações financeiras no percentual simplificado de 4%. Portanto, haverá aqui o split de 4% sobre o valor da operação, neste caso, R$ 4 de split.
Eu tenho agora, no dia 20 de janeiro, uma operação que não foi paga à vista, foi paga no cartão de crédito. Se não houve pagamento nesse momento, não é possível, não há split, porque o split só ocorre sobre pagamento. Então, nós já podemos fazer a apuração do tributo devido por este contribuinte. Quais foram as operações ocorridas? 3 débitos, D1, D2 e D3. O D1, débito de R$ 10. O D2, débito de zero, porque a alíquota era zero. E o D3, débito de R$ 4. Então, por regime de competência, débito total R$ 14. 10 mais 0 mais 4. O que já houve de split? O split 1 de R$ 4, o split 2 de R$ 4. S1 e S2. Portanto, somando tudo, qual é o valor devido neste período de apuração? R$ 4. Porém, antes da data de vencimento, e a gente comentou isso lá atrás, ocorre a liquidação do D3. Lembra que o débito 3 foi pago no cartão de crédito e a liquidação financeira só ocorrerá um mês depois, né? Só ocorrerá dia 19 de fevereiro. Quando houver a liquidação financeira, haverá o outro split, né? Sobre o valor liquidado, R$ 100, mas também com o valor, o percentual simplificado, R$ 4. E aí, no dia de pagar, o contribuinte vai calcular, vai verificar quanto ele tem a pagar efetivamente. E aí precisa considerar esse split 3 que ocorreu depois do período de apuração. Então, o que ele tem a pagar efetivamente a recolher a Receita Federal e o Comitê Gestor? O saldo devedor do período, que a gente calculou em R$ 6, menos os splits que ocorreram antes da data do vencimento, que no nosso exemplo aqui foi apenas o split 3 no valor de R$ 4. Então, quanto ele tem a recolher? R$ 2. Saldo devedor 6 menos o split posterior, R$ 4, R$ 2 a recolher. Então, ele recolhe os R$ 2 na data do vencimento. Então, agora, passada essa parte operacional, que eu acho que é importante para a gente saber do que a gente está falando, eu entro especificamente no tema do fluxo de caixa para mostrar fatores positivos e negativos. Fatores positivos que a gente tem visualizado na reforma como um todo. Redução do gap tributário em razão do split payment e, portanto, redução da alíquota de referência, porque a gente tem como premissa da reforma tributária manter a mesma arrecadação. Um aspecto extremamente importante, e os contribuintes que lidam com isso hoje saberão o quanto isso será importante: apuração nacional centralizada. Então, um mesmo contribuinte centralizará todos os débitos, todos os créditos. Então, acaba aquela situação em que, às vezes, ele deve a um Estado e tem a ressarcir perante outro Estado. Nós vamos centralizar todos os débitos e todos os créditos. Isso é um ganho gigantesco de fluxo de caixa. Crédito integral imediato sobre os investimentos. O que a gente tem hoje no PIS/COFINS, em algumas situações de crédito com base na depreciação e no ICMS com base no 1,48 avos, passa a ser tudo integral e imediato. Ressarcimento rápido dos créditos, 30, 60, para a grande maioria dos casos haverá esses dois prazos, 30 ou 60 dias, e para o residual, 180 dias. Transição longa, de 2027 até 2033, para que o contribuinte possa encher. A gente tem comparado o split payment e a vinculação do crédito ao pagamento com um cartão pré-pago. Primeiro você paga, primeiro você enche o cartão de valores e depois você usa os créditos. Então, é pré-pago. A transição de 2027 até 2033 será importante para permitir que o contribuinte encha o seu cartão de crédito, de créditos tributários, para quando chegar dia 1º de janeiro de 2033, o sistema full, ele já esteja com o seu cartão cheio de créditos para abater os seus débitos. Crédito sobre despesas financeiras. Então, a maquininha do cartão de crédito,
aqueles custos de transação que hoje não permitem crédito em qualquer tributo nacional, passará a conceder crédito, e isso também é ganho de fluxo de caixa. E também o mesmo exemplo aqui é sobre as transações financeiras, né? Então, aqui sobre as despesas financeiras, na verdade, eu estou falando daquelas tomadas de serviços financeiros perante os agentes do setor financeiro. Fator negativo é uma antecipação do pagamento do tributo em algumas situações. Não são todas. Eu tenho vários cenários mapeados e em desenho, mas nosso tempo não permitirá. Em muitos casos, haverá uma melhoria no fluxo em decorrência do split, e em outros, uma pequena diferença, caso o contribuinte, na situação atual, ficasse muito tempo com o tributo em caixa antes de efetivamente recolher aos cofres públicos. Mas isso não ocorre sempre. Eu trago aqui só um resumo dos muitos cenários que a gente tem estudado aqui. O fluxo de caixa na ciência matemática financeira se resume a entradas e saídas. As entradas são as vendas, né? Quando eu recebo entradas de fluxo, quando eu faço vendas. Quando um contribuinte tem saídas financeiras, quando ele faz compras. As compras e as vendas podem ser à vista e a prazo. E aí, muito rapidamente, porque seria ideal a gente passar pelos cenários. Um contribuinte que faz compras à vista, ele já paga o tributo embutido na compra, tanto hoje quanto no futuro. Então, isso não muda. Um contribuinte que faz compras a prazo, como o regime permanece por competência, quando, independente de qual seja o prazo no qual você terá que pagar, o teu fornecedor terá que recolher o tributo na data de vencimento. Então, a data em que você apropriará o crédito, mesmo fazendo uma compra a prazo longa, mesmo sendo um longo prazo de pagamento, você, teoricamente, apropriará o crédito, na pior hipótese, na data de vencimento do tributo, no período subsequente. Por quê? Porque o teu fornecedor terá que pagar este tributo. Então, eu coloco aqui que as compras podem ser a curto prazo ou a longo prazo, e isto influencia no quanto o novo sistema favorece ou altera a situação atual. Esta mesma realidade vale para as vendas, né? As vendas podem ser à vista, e aqui está o caso em que o split payment gera maior alteração do status atual. E para mim é o único caso que é relevante, que é verdadeiro. Naquela compra, na venda integralmente à vista. Por quê? Na situação atual, o contribuinte recebe o valor da mercadoria mais o valor do tributo e fica com esse tributo em caixa até a data do vencimento em que ele tem que fazer o recolhimento. Esta é a situação em que o split payment altera a situação atual. Porém, a gente deve lembrar que boa parte dos pagamentos pelas vendas atuais são feitas a prazo, no mínimo, no cartão de crédito, né? E também entre contribuintes, os grandes adquirentes têm uma maleabilidade, uma margem maior de prazo para pagamento. E neste caso, como nós já comentamos, o regime de competência funciona como uma data limite para os efeitos do novo sistema. Na data de vencimento, no período subsequente, seja na compra a prazo, seja na venda a prazo, haverá uma linha de corte. Assim como hoje já há a mesma linha de corte nas vendas, na data de apuração do ICMS, do PIS/COFINS, né? Então, me parece, e a gente pode depois, numa outra conversa, abordar números dos cenários em que o único caso relevante é aquele em que o contribuinte faz vendas à vista. Eu tentei ser bastante rápido, professor, desculpa, não sei se eu consegui, tentei acompanhar aqui para cumprir meu horário e peço de novo desculpas por não poder ficar com vocês, participar dos debates, que são sempre enriquecedores, mas infelizmente a gente está num momento bastante corrido
Espero ter contribuído aí para o entendimento, a visualização deste novo cenário e depois, com certeza, os próximos debatedores vão aprofundar e aprimorar a visão. Muito obrigado, professor José Maria, professor Fernando, pela palavra. Nós que agradecemos, Rony, e sem dúvida contribuiu muito, tá? Eu acho que de fato, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa primeiro ter as informações, mais informações, se apropriar de dados, entender o fluxo de empresas, etc., antes de ter os medos, né? Para ver o que tem de aprimoramento, né? Principalmente nesse tema de fluxo de caixa. Eu fiquei com vontade de saber quando que a gente vai marcar algum encontro para discutir os números. É disso que nós estamos falando. Gostaria muito. Estou à Seria a parte disposição. 2, Rony, parte 2. Estou à disposição. Temos já muitos cenários. Obviamente, eu traria aqui os de PowerPoint, os de Excel, mas a gente está tentando também colocar estes cenários em larga escala, em base de dados ampla, para tentar gerar Excelente. análises de data analytics, né? Coisa com a base de dados da Receita Federal, tanto de notas fiscais quanto de pagamentos, mas em termos de visão é importante a gente ver no Excel, ver no PowerPoint para visualizar os cenários. Eu fico à disposição para a gente marcar uma próxima conversa. Excelente, Rony. Vamos sim. Como chamava a atenção ah, John Maynard Keynes, Lord Keynes, né? Mais informações acalmam o mercado, não é? Então, muito obrigado, Rony. Ele já tinha nos avisado, pessoal, que ele precisa cumprir uma agenda. Foi realmente entre uma reunião e outra que ele esteve aqui. Ele também ficou aí à disposição para acompanhar depois a versão gravada, até para ouvir e compilar o que ele já tem de aprimoramentos para a PLP. Obrigado, viu, Rony? Bom dia, bom Obrigado. trabalho, tá? Obrigado, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Desculpe pela indelicadeza de sair antes do horário aí. Um abraço, até mais. Imagina, foi gentileza. É, Agora, nossa próxima fala, né, nessa primeira rodada, vai ser a da Aline Lara, que tem uma visão corporativa, tem a visão do mercado, das empresas, de importante grupo, ela é gerente tributário de importante grupo comercial, fique à vontade, viu, Aline, para falar sobre isso. E vai trazer a visão dela de como as empresas estão pensando o split payment, e ela também está com uma peculiaridade de agenda, ela também está em Brasília e também pediu para a compreensão nossa para ter essa fala. Então, por favor, Aline, fique à vontade, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite. É um tema muito importante para toda a sociedade, não só para os estudiosos do assunto, para as empresas, né? Realmente traz um impacto muito importante, uma mudança importante na forma que os tributos sobre o consumo são tratados hoje. Então, agradecer aqui a oportunidade de trazer os pontos, especialmente focado em varejo. Eu sou hoje gerente tributário na Loja Renner, uma empresa de varejo que tem uma escala bem importante, uma escala grande no país, uma grande volumetria, e sou contadora e especialista em direito tributário, então eu tenho uma experiência bastante prática na área tributária. Eu estou atuando na gestão tributária de grandes empresas do varejo há 17 anos, aproximadamente. Então, acho que eu consigo trazer aqui talvez algumas reflexões que a gente tem feito. Não existem tantas respostas, né, José Maria? A gente conhece as apresentações aqui que a equipe da CERT traz. Eu gosto muito de assistir as apresentações do Rony, ele sabe disso, porque elas me trazem, de certa forma, um conforto, uma tranquilidade. Mas eu já começo com o primeiro ponto que eu tenho trazido para o Rony, e temos levado para a equipe da CERT, que é a preocupação com o split payment inteligente, no quesito de não cumulatividade. Por quê? Na apresentação, o Rony bem trouxe a dedução dos créditos por entradas antes da distribuição automática pelo split payment, operação por operação. Na operação, eu vou ter o débito integral do IBS da CBS, destacado em documento fiscal, mas haveria, então, essa consulta ao Comitê Gestor e à Receita Federal para saber se eu tenho créditos por entradas de operações anteriores, para que isso fosse deduzido antes dessa espécie de retenção integral do tributo, que ainda não é o tributo devido,
em função da não cumulatividade. Eu fico muito tranquila quando eu vejo as apresentações do Rony, mas não está escrito no PLP 68. Então, esse é um primeiro ponto de atenção que a gente precisa ter. No PLP 68 está escrito que haverá uma consulta no Comitê Gestor e na Receita Federal para validar se aquela operação específica já foi paga. Tão simples quanto isso. Não há nenhuma previsão nos artigos 51 a 55 quanto à dedução dos créditos por entradas por outras operações que me geraram direito a crédito. Então, acho que um primeiro aperfeiçoamento que a gente precisa garantir é que isso esteja escrito na lei, certo? Então, trago aqui esse ponto, ele é bastante importante, já existe uma emenda apresentada no Senado, a emenda 1310, que endereça esse tema para garantir essa não cumulatividade, porque, de fato, se houver a compensação dos créditos antes da distribuição automática do valor integral do documento fiscal, isso minimiza muito o impacto no fluxo de caixa das empresas, porque eu estou pagando, então, o líquido. Isso é não cumulatividade plena. Eu vou ter operação por operação a não cumulatividade sendo praticada, certo? Então, acho que essa é a primeira garantia que nós temos que ter. Precisa estar na lei complementar e não está, tá? Então, esse é um ponto bem importante. Quanto ao split payment simplificado, foi um avanço muito importante no substitutivo ali do PLP 68, e também tem essa natureza de reduzir a pressão no fluxo de caixa das empresas, especialmente do varejo, que tem uma grande volumetria de operações, especialmente à vista, mas não apenas. Só que qual é o grande ponto do split payment simplificado? Acho que primeiro que quando eu converso com pessoas do varejo, a gente não acha simples, porque eu vou ter uma distribuição parcial do valor e que nunca vai bater certinho, nunca vai ser exatamente aquele valor. E eu vou ter que recalcular na apuração, operação por operação, para ver qual foi o saldo devedor ou credor que eu vou ter que liquidar no mês subsequente. Então, a gente entende que ele vem para minimizar esse impacto no fluxo de caixa e é genuíno, mas nos preocupa a complexidade de ter essa distribuição automática em um valor diferente daquele que é devido e que eu preciso fazer esses ajustes. No varejo, são milhões de operações por mês. Então, é muito complexo fazer depois esse encontro de contas, operação por operação. Então, a gente traz aqui essas reflexões em todas as oportunidades, porque talvez a gente precise achar um caminho realmente mais simples. A operacionalização ela vai ser custosa. E, além disso, há uma preocupação também com relação à questão concorrencial. Por quê? Esse percentual, ele está escrito lá no PLP 68 que ele pode ser definido por contribuinte, por empresa ou por segmento. Então, o que nos ocorre é o seguinte, tá bom, mas e se a loja A, do mesmo segmento, no mesmo shopping, tem uma distribuição automática simplificada de 4%, no exemplo do Rony, mas a outra tem de 7%, 8%. Eu tenho aqui uma vantagem de fluxo de caixa em uma das empresas, que são concorrentes. Então, esse é um cuidado que especialmente o Comitê Gestor e a Receita Federal precisarão ter na hora de definir esse percentual de distribuição automática via split payment diferente da alíquota do IBS e da CBS, para não gerar uma distorção no mercado, né? Para que a gente mantenha a isonomia. Então, esses são dois pontos que a gente precisa ter muita atenção com o simplificado. Entendemos que não é simples, que ele é complexo e que ele tem que ser muito bem observado para não gerar distorções concorrenciais. E o terceiro ponto que eu queria trazer, para contribuir aqui com o debate, são as responsabilidades das prestadoras de serviço de pagamento, porque é elas que operacionalizarão de fato o split payment, né? Então, há uma preocupação muito grande com o nível de responsabilidade que elas terão. E até começo pegando um gancho com o split payment simplificado, porque eu me pergunto, quem vai fazer o cálculo do valor que vai ser distribuído, no exemplo do Rony, de 4% e não com a alíquota cheia de BET e CBS, sendo que a prestadora de serviço de meio de pagamento ela vai receber o documento fiscal eletrônico com o total do IBS e da CBS, essa informação que ela vai receber.
Quem vai fazer essa conta para dizer que é 4% sobre determinado preço? É a prestadora de serviço de meio de pagamento? Essa resposta a gente não tem, mas sendo ela, é uma responsabilidade bem grande, né? Que ela tenha que calcular isso com base no meu documento fiscal. Pensando no ano de 2033, ficaria um pouco mais simples, porque eu vou ter um conceito de preço líquido em documento fiscal. Então, pega o preço líquido da mercadoria e aplica a alíquota por fora. Tá bom. Mas em 2027, que eu vou ter sim ICMS, mas eu não vou mais ter PIS/COFINS. E eu vou ter ainda conceito de preço bruto com ICMS por dentro, mas eu vou ter outro preço que é a base de cálculo da CBS, que é um preço líquido. Não nos parece tão simples operacionalizar. Então, a gente tem que ter atenção aí para essas responsabilidades que podem estar sendo atribuídas para as prestadoras de serviço de meio de pagamento, né? E outra coisa que me chama a atenção nas responsabilidades das prestadoras de serviço de meio de pagamento é a consulta ao Comitê Gestor e à Receita Federal. Em todas as apresentações é dito isso. Vai consultar o Comitê Gestor e a Receita Federal. Serão dois sistemas, então? Eu vou consultar o IBS num lugar e a CBS no outro? Aí um pode estar disponível e o outro não, né? Hoje nós já temos instabilidades com o NFCE, por exemplo, isso é muito comum em grandes volumetrias. Ambientes de determinadas secretarias de fazenda entram em contingência, outros demoram para dar retorno, dar time out, tem uma série de dificuldades ali operacionais na nota fiscal eletrônica consumidora. Aí eu me questiono, a prestadora de serviço de meio de pagamento ela vai ter que consultar dois órgãos, dois sistemas diferentes, tanto para fins de créditos quanto para fins de liquidação da operação específica, e aí ela pode correr o risco de, por um erro de sistemas, que é comum em grandes volumetrias, infelizmente, fazer a distribuição automática do IBS, não fazer da CBS. E se isso acontecer, eu loja Renner, estou vendendo uma mercadoria, eu recebi o valor líquido, a minha prestadora de serviço de meio de pagamento eletrônico, ela me entregou só o valor líquido, ela deveria ter feito a distribuição por algum erro em grandes volumetrias, ela não fez. E eu recebi uma fiscalização no mês seguinte de que eu não fiz o pagamento do tributo, o recolhimento, no momento do fato gerador, que agora também é o pagamento, né? O que ia acontecer primeiro, o pagamento do fornecimento. De que forma a prestadora de serviços de meio de pagamento vai ser responsabilizada por isso? Porque eu vou ter que acioná-la, pedir um comprovante de recolhimento, porque afinal eu recebi o preço líquido, e ela vai ter que me comprovar que fez esse recolhimento via split payment, porque a verdade é que ela está sendo responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS em meu nome, porque eu não vou mais ter uma guia de pagamento para comprovar que eu fiz aquele recolhimento. Então, eu tenho uma lista enorme de preocupações aqui, principalmente voltadas à responsabilidade das prestadoras de serviço de meio de pagamento, mas tentei aqui só trazer para vocês algumas de natureza bastante prática e tentei linkar com o que o Rony trouxe, até para a gente conseguir aqui dar uma continuidade mais objetiva, né? Então, a gente entende, pelo menos em todos os grupos de estudos que eu estou participando e nas próprias empresas, que há sim um potencial gigante de combate à sonegação como split payment. Então, é um mecanismo inovador, é um mecanismo que pode ser super eficaz, só que o Brasil é um país complexo, a gente já tem uma série de procedimentos, exemplo da nota fiscal eletrônica, com milhares de campos, então a gente só tem que ter cuidado para fazer uma implementação segura, sem pressionar o fluxo de caixa das empresas e correr o risco de gerar um endividamento. Isso pode, para empresas menos capitalizadas, parar uma operação, né? Simplesmente fechar uma empresa. Então, a gente precisa ter essa atenção e a parte das responsabilidades também, porque, de alguma forma, elas vão mudar totalmente as relações comerciais. O próprio preço, as tarifas das prestadoras de serviço de meio de pagamento, talvez aumentem drasticamente em função dessas responsabilidades que elas terão que assumir, de novas estruturas que elas terão que criar para cuidar do recolhimento do tributo dos seus clientes. Então, são pontos, assim, de ainda bastante preocupação, que eu entendo que a gente precisa, sim, ainda aprofundar bastante com a equipe da CERT e
voltando ao meu ponto inicial para finalizar, garantir que esteja na lei, porque posteriormente nós estaremos com o sistema operando baseado na lei. Nós não teremos, durante toda a nossa trajetória, a equipe da CERT montada, a gente não vai ter como se basear nas apresentações, nos PowerPoints que estão sendo feitos. A gente sempre vai trabalhar com base na lei. Então, tudo isso precisa estar na lei complementar, para que a gente tenha aí um nível razoável de segurança jurídica para operacionalizar o split payment. Esses são os meus pontos, eu agradeço bastante aqui o espaço. Excelentes pontos, Aline. Obrigado por sua fala, muito objetiva e com pontos de atenção que são relevantes. Tá? Eu vou pegar essa sua última fala, que eu acho que é algo fundamental. Nós temos que discutir reforma tributária independente do tema, de acordo com o que aparece em texto normativo. Né? Os slides das instituições, as boas vontades, etc., os best efforts, esses ficam para trás. Né? Quando a gente ainda escuta um agente de governo que está com a mão na massa ali, ainda é alguma coisa interessante, né? Mas a gente se contamina com algumas informações, né? Quantas pessoas estão fazendo leituras da reforma tributária a partir de relatórios OCDE, ganhos de custos de conformidade, eficiências das rotinas da empresa, fim do litígio. Tem economista fazendo simulação de eficiência no mercado, de crescimento, etc., contando com o fim do litígio, né? Então, é importante que aquilo que parece ser de fato uma boa ideia esteja de fato contemplado como norma, e norma é texto. Do texto para se transformar em norma aplicada, eu também tenho algumas, né, alguns. E tem uma coisa que eu sempre falo, né? Onde tem placa, tem história, né? Então, a gente tem algumas coisas da nossa história fiscal. Né? Então, compromissos fiscais de ressarcimento entre União, os estados, nós temos um passado de descumprimento dessas regras, isso é importante. Sistemas complexos de informática que depois são terceirizados em seus custos para o setor. Né? Olha a Lei Complementar 157, que busca pulverizar o ISS pelo Brasil, né? Quer dizer, leasing, etc. Lindo no papel, né? O STJ finalmente conseguiu. Né? E depois fala, bom, então agora vai ser assim, vai ser esse sistema aqui. E aí? Não é? Eu sempre gostei da unificação, da ideia de unificar CBS, BS, etc., mas nunca pensei isso como regra de competência. Eu sempre pensei como uma Constituição determinando uma plataforma digital única. Parágrafo primeiro vai ser o SERPRO. Parágrafo segundo, não pode privatizar o SERPRO. Para mim seria assim a reforma tributária teórica, né? Então, obrigado por suas colocações. Eu vou passar a palavra agora a Kelsey Schneider. A Kelsey também tem um pouco da razão da gente discutir aqui o split payment nessa mesa extraordinária, porque ela fez uma pesquisa muito interessante de tentar compreender como outras nações tentaram alternativas para a forma de apuração. Né? Então, seria uma forma também de compartilhar essa pesquisa dela conosco, com o público a PET, e então eu vou passar a palavra a ela. A Kelsey Schneider é do IBDT Jovem, estuda no IBDT também, no mestrado, né, Kelsey? Eu acho que você é mestranda lá do IBDT, então ela vai compartilhar essa pesquisa, tá? E depois nós teremos o Hélio, que é outra fera aqui do assunto de serviços financeiros e também estuda Split Payment. Por favor. Bom dia, professor. Obrigada, professor Zé Maria, Fernando e o Marcelo, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela, um pouquinho da apresentação, porque eu acho que vai ficar um pouco mais fácil para a gente conseguir ilustrar. Vou tentar ser super breve, né? Tentar colocar de fato ao nosso horário. Acho que vocês estão vendo aí. Aqui.
Bom, então eu vou trazer um pouquinho de como começa essa experiência internacional e como foi vivenciado o split payment em outros países. Então, o split payment ele nasce na França, mas não como split payment, mas como VCS. E esse sistema ele vai ser aplicado ali para setores específicos, né, que tinham um alto grau, um alto risco de fraude fiscal. Então, vão ser setores da construção civil e do trabalho temporário. E ele tinha o objetivo, então, de diminuir esses casos de evasão, muito relacionado à fraude de carrossel. Ele foi efetivo. Quando chega em 2018, a gente substitui o VCS e implementa ali, de fato, o split payment, mantendo ainda nesse escopo muito de setores específicos, porque eles olharam e entenderam que isso fazia muito mais sentido. Então, ele vai somente alterar um pouquinho, a gente vai para construção civil, para serviço de limpeza e serviço de gestão de resíduos. E como que ele funcionava, né? A gente tinha duas contas, onde o fornecedor emitia uma guia. Essa guia ela tinha os dados de split payment e o comprador ele fazia esse pagamento por uma conta do fornecedor e o valor ficava bloqueado até ser liberado para a conta do governo. E o que que acontece, né? Os prazos de liberação foram os primeiros problemas que a gente vai entender ali na França. Porque no primeiro momento a gente tinha prazo de 5 a 12 dias para acontecer essa liberação do valor residual para o fornecedor, só que ele não vai funcionar porque ele vai começar a apresentar algumas falhas, até mesmo técnicas de conciliação de informação e de acesso a essas informações. E aí o próprio governo francês entendeu que seria o momento de revisitar essa questão dos prazos. E aí, por um lado, a gente vai ter ali as empresas discutindo para uma diminuição dos prazos, e aí eles falam lá muito de uma segregação em tempo real, que é o que se equivaleria, né, assim, ao nosso pagamento instantâneo, e o governo, e eles dizendo que isso seria importante para o fluxo de caixa deles, e o governo, por outro lado, ele falava que ele precisava, na verdade, de um prazo maior, porque ele tinha um custo muito grande quando esse sistema falhava, e isso gerava um ônus muito maior para o governo. Essa questão ela foi levada para o Tribunal de Contas Europeu, e o Tribunal de Contas Europeu, quando ele analisou o caso, ele entendeu que os argumentos do governo estavam mais corretos, especialmente por uma segurança jurídica, para preservar as questões das fraudes e para gerar uma confiabilidade do sistema, eles precisavam delatar esse prazo. Então, o prazo, que era de 5 a 12 dias, ele vai ser expandido por um prazo de 30 dias. Isso me traz um pouquinho, me chama um pouco a atenção, porque a gente está equivalendo aqui o nosso split payment ao Pix, né? Sendo que no Pix a gente tem um termo instantâneo aplicado à própria nomenclatura, né, do sistema. E no split payment a gente tem a questão do automático. E ainda assim, dentro do Pix, dentro do Brasil, quando a gente for olhar, esse sistema, numa relação de consumerista, eles discutem muito essas falhas no sistema, né? E o que os bancos alegam? Os bancos eles alegam que essas falhas no sistema é porque é um sistema mecânico e eles fogem muito da questão da instantaneidade. Eles falam assim, como é um sistema mecânico, ele é sujeito a falhas e ele é sujeito a alterações de prazo. Então, se isso a gente for olhar para dentro de um Pix, que é um sistema que a gente está discutindo, onde tem um termo instantâneo, entender que a procuradoria, quando gerar falhas dentro do split payment, não vai ser um argumento que eles também vão utilizar no sentido de, olha, é um sistema que ele é sujeito a falhas mecânicas, e no nosso caso ainda é pior, porque no sistema de split payment o PLP diz o termo automático. Então, isso me gera um pouco de preocupação, e me gera uma preocupação porque esse termo automático, ele não está sendo assim, não tem um prazo descrito ainda na nossa lei. Um outro ponto que a gente observou é que o comércio eletrônico também foi um problema muito grande na França. Em 2019, todas as operações comerciais, praticamente, da Amazon, elas não eram registradas no IVA. Aí o governo, quando olhou isso, ele entendeu que a primeira reação seria, então, responsabilizar essas empresas de comércio eletrônico. E elas não vão ser só responsabilidades, elas vão ter algumas obrigações. Entre essas obrigações, o que a gente tem? Essas empresas elas vão ser obrigadas agora a fazer realmente um controle de quais empresas ali dentro das suas plataformas têm um cadastro realizado com IVA. Na ausência desse cadastro no IVA, essas empresas elas tinham que ser retiradas de dentro da plataforma e impossibilitadas de uso. Se essa plataforma ela não fizesse nenhuma dessas ações, a própria plataforma teria uma responsabilidade solidária para o pagamento desses tributos. Hoje em dia, o que se discute lá na França é a retirada dessas empresas do sistema de split payment através de uma consulta pública, mas eles olham ainda que o maior caso de evasão fiscal, eles têm vindo agora nos últimos tempos do comércio eletrônico. E aí a gente vai passar agora um pouquinho para a experiência italiana. A Itália ela vai conseguir, de fato, implementar o split payment depois de uma concessão que a União Europeia dá para o governo italiano, desde que a Itália ela apresentasse um relatório sobre quais foram os impactos da implementação do sistema. E como ele vai funcionar, né?
ele funciona assim, o fornecedor ele emite o documento fiscal, e aí o comprador, quando faz o pagamento, o banco identifica na hora que aquela nota, ele tinha o código de split payment, e ele bloqueia integralmente esse valor. Quando ele bloqueia integralmente esse valor, ele vai fazer depois um repasse do IVA para a conta do governo, e só depois liberar o valor residual para a conta do fornecedor. Só que isso demora, né? Isso demorava ali de 5 a 15 dias também. E aí a gente vai ter um problema ali, de fato, diminuiu os casos de evasão, mas teve um problema que vai impactar negativamente as pequenas e médias empresas. Em que sentido? Esse bloqueio, mesmo que ele fosse temporário, ele vai impactar o capital de giro dessas empresas, ou seja, o dinheiro que ela vai ter ali disponível para pagar uma conta, para ela fazer um investimento. É a mesma coisa que a gente vai pensar assim, uma padaria que a gente tem hoje e as operações todas dessa padaria, elas vão ser bloqueadas, todos os caixas, e o valor da operação de hoje, ele só vai ser liberado daqui 15 dias. Isso dificulta a própria continuidade da operação da padaria, a compra de insumos para os próximos dias. E ele vai impactar também no fluxo de caixa, porque a gente tem um déficit na questão da administração das informações dentro do sistema das empresas. Porque a partir do momento que essa mercadoria sai, só dali 15, 20 dias eu tinha a devolução desse IVA. Um outro ponto também, e aí um outro ponto que agravou essa situação das pequenas empresas, foi que esse sistema também apresentou falhas. E essas falhas, elas foram da comunicação do banco com esse sistema, e também atrasos no repasse na liberação dos bancos para o contribuinte. E aí fez com que essas pequenas e médias empresas elas acabassem entrando em linhas de crédito, linhas de empréstimo, para conseguir manter ali a sua operação. Óbvio que o resultado final foram problemas financeiros, empresas fechando, e essas pequenas empresas sendo engolidas, né, ali, assim, sendo absorvidas por empresas maiores e grandes grupos. Um segundo ponto aqui que a gente traz também é a falta de controle dos dados da nota fiscal, que a gente acha que isso não vai acontecer aqui dentro do Brasil, porque o nosso sistema de nota fiscal é bem mais aprimorado. Então, lá a gente vai ter um novo sistema, a máfia capital surge como uma nova opção de fraude, onde eles criam empresas fantasmas e notas frias, e quando o contribuinte ele vai fazer o pagamento dessa nota, ao invés do IVA ir para o governo, esse IVA ele vai diretamente para a conta dessas empresas, e eles se aproveitam porque não tinha ali um controle dos dados que estavam sendo notificados nessa nota fiscal. A gente acha que isso vai ser difícil de acontecer, mas se a gente também observar a questão do imposto de renda, o imposto de renda é um dos sistemas melhores, né, do mundo, e ainda assim ele não é impossibilitado de casos de evasão e de casos de fraude. E as ações administrativas que o governo italiano também decidiu. Primeiro ponto, ele retirou essas pequenas e médias empresas do sistema de split payment. No nosso caso, no Brasil, a gente vai entender aqui, vai colocar elas no sistema manual, então assim, a gente tem até uma visão um pouco diferente de outros países e da comunidade europeia, e ele vai retirar também todas as operações que não tenham nota fiscal ou que não tenham pessoas que sejam contribuintes do IVA, então eles também não vão participar desse sistema. Apesar de tudo isso, o sistema italiano ele foi muito funcional, foi apresentado relatório para a Comissão Europeia, ele foi prorrogado para 2023 e agora teve uma nova prorrogação para 2026, então assim, demonstra que esse sistema de fato funciona. Só que um ponto que a gente não pode discutir é que o split payment em si, né, o sistema em si, ele não gera realmente nenhuma inconstitucionalidade. Mas a forma que ele está previsto no PLP, a forma que ele vai ser utilizado, ele gera, sim, algumas inconstitucionalidades. E quais são essas, né? O primeiro ponto que a gente foi discutir lá na Europa foi quando ele vai ferir a não cumulatividade, a neutralidade e a igualdade. Por quê? Quando a gente tem esse bloqueio total de contas e quando a gente tinha ali uma relação diferente, né? Ele era obrigatório na Itália para operações entre empresa e governo e facultativo para operações entre empresas. Então, quando chega na Corte Europeia, ela fala assim, olha, ele não fere o princípio da não cumulatividade, por quê? Apesar de ele ser um bloqueio ali de valores, ele não gera um custo para o contribuinte, então ele não fere. E ele não fere também a neutralidade, porque ele não aumenta a carga tributária em si e não mostra como se fosse uma ação do Estado para quem está utilizando esse sistema para ter um aumento da carga tributária. E eles falam que também não feria o princípio da igualdade, porque apesar de a gente ter uma diferença, né, ele é obrigatório para as operações com o governo e facultativo para as operações entre empresas, ele fala assim, ó, que essa facultatividade, ela é uma liberalidade, então a empresa ela vai conseguir olhar para dentro do seu caixa, da sua situação financeira e entender se ela tem ou não que aderir a esse sistema. E essa faculdade em si já demonstra que não feria o princípio da igualdade. E aí, umas críticas a esse posicionamento da Corte, né? Primeiro que ela esquece de olhar exatamente para a questão do fluxo de caixa e do impacto de giro, que isso sim, ele fere a competitividade, fere a neutralidade, fere a não cumulatividade.
essa questão da facultatividade, a partir do momento que uma empresa ela tem facultativo, ou seja, ela pode ter o IVA depositado para ela, liberado automaticamente, do outro lado tem a empresa na obrigatoriedade, que ela vai ter esse IVA retido, só liberado daqui 15, 20 dias, eu estou ferindo sim a questão da igualdade, e a partir do momento que eu estou colocando uma relação com a obrigatoriedade com o governo, eu condiciono também essas empresas privadas a terem que utilizar esse sistema. Então, assim, de certa forma, ele violava, assim, o princípio da igualdade. E aí, um outro ponto que foi ser discutido é se os decretos, né, as legislações que alteravam o escopo do split payment, colocando novas empresas para utilizar o sistema, ou retirando empresas, se ela era ilegal, se ela era inconstitucional. Daí lá eles entenderam que não. Que os estados eles tinham uma certa liberdade em alterar o split payment desde que eles garantissem o direito ao crédito do IVA. Isso me gera um pouco de preocupação, porque aqui no Brasil a gente tem uma situação um pouco diferente, onde a gente vai ter a Receita Federal e o Comitê Gestor, né, cuidando realmente aqui do IVA, e eu não sei se esse escopo ele vai poder ser alterado lá na frente. A gente sabe que hoje em dia a gente tem a lei complementar, o que ela está dizendo, mas a gente não sabe como que vai ser essa alteração lá na frente. E aí aqui a gente vai trazer um pouquinho da experiência italiana, que ela tem uma pequena diferença. Na experiência mexicana, perdão, da italiana, a gente vai ter que fazer um complemento de IVA, né? Então, quando o contribuinte, o comprador, ele vai fazer o pagamento dessa operação, ele tem que fazer o pagamento para o banco do fornecedor e emitir um documento complemento de IVA para a administração pública. E essa administração pública vai comunicar para o banco o valor do IVA e vai ser liberado para ela. Todo esse sistema aqui, ele demorava um prazo de 5 a 10 dias para acontecer. Ele foi, de fato, muito efetivo, ele diminuiu muito os casos de evasão fiscal, ele foi eficiente, mas ele não foi totalmente efetivo, porque a gente observou ali que a gente teve um deslocamento dos casos de evasão fiscal nesse caso. E aí o imposto de renda e as contribuições sociais, elas tiveram um aumento dos casos de evasão quando o split payment foi implementado. Por quê? Porque as empresas elas foram, obviamente, buscar formas de reduzir a carga tributária, e fora isso, essas empresas também elas vão buscar tributos que eles não utilizassem esse sistema e que não tivesse uma fiscalização tão efetiva. Então, isso também gera uma observação para a gente entender, será que esse split payment ele não vai também fazer com que no Brasil a gente tenha outras formas de evasão? E um ponto que foi discutido no judiciário, quando a gente tinha também uma lei estadual, mais uma vez, que alterava o escopo do split payment. Só que nesse caso, o split payment no México, ele está vinculado ao IVA, e o IVA ele era controlado pela União, que é como se fosse os nossos tributos federais aqui. E ali a lei estadual, quando ela alterava o escopo do split payment, ela foi declarada inconstitucional porque ela feria ali a capacidade legislativa. Então, mais uma vez, a gente pode olhar para esse cenário e entender que talvez isso possa acontecer no nosso futuro. A República Tcheca ela vai ser o exemplo mais preocupante do split payment, no sentido do sistema que não deu certo, porque apesar da gente ter duas contas, a gente tinha uma conta onde o comprador fazia o pagamento da operação para o fornecedor, e do outro lado o pagamento do IVA para a conta do governo, e ali na conta do governo acontecia realmente o encontro de contas entre débitos e créditos, ele era obrigatório, esse sistema ele era obrigatório para as operações B2B, ou seja, entre empresas, entre empresas, e facultativos para a operação B2C, que é entre empresa e consumidor final. Só que ele vai ter uma adesão muito baixa, porque as empresas olhavam para a experiência de outros países e não tinham uma segurança jurídica, elas olhavam para essa questão do IVA ficar completamente bloqueado, elas não terem acesso, e esse encontro de conta ser automático ali do governo, eles não saberem como que vai acontecer, quando ia acontecer, eles olhavam para isso com uma certa insegurança, e o governo da República Tcheca não oferecia também nenhum benefício para ser implementado esse sistema, então a adesão dele foi muito baixa. E aí, quando chegou no judiciário, essa operação, eles tinham obrigatórios, né, para a operação B2B, ou seja, entre empresas, ele era um sistema obrigatório. Só que a regra na Europa é que quando você vai implementar o split payment, você tem que pedir uma concessão para a Comissão Europeia e demonstrar, né, por que ele é efetivo, quais são os casos de evasão que ele vai, de fato, ali diminuir. E isso não foi feito pela República Tcheca. Então, quando foi levada essa questão para a Corte Europeia, eles entenderam que só por esse ponto, esse split payment, ele já era inconstitucional. Travou a Kelsen, né? Acho que teve um problema na conexão dela, professor. E um outro ponto que gerava uma distorção também na concorrência externa. Empresas de outros países que vinham fazer operações dentro da República Tcheca, elas eram obrigadas a abrir uma conta no Banco da República Tcheca,
para conseguir implementar esse sistema. Então, ou seja, essas empresas elas tinham que aprender a utilizar esse sistema em contrapartida com as empresas já desse país que já tinham uma familiaridade com esse sistema. Então, o Tribunal Europeu ele determinou que esse sistema não poderia ser mais utilizado. Hoje em dia ele foi extinto e a gente tem lá um sistema de controle de vendas eletrônico, né? Isso a gente acha que vai ser muito difícil acontecer aqui no Brasil. E a gente tem a experiência polonesa. Na Polônia, a gente tem o split payment que, de fato, ele foi certo, né? O split payment deu certo, mas aí deu certo por 2 pontos. A gente tem prazos curtos ali na questão da liberação dos valores, eles são geralmente de 2 a 5 dias, e a gente tem uma simplificação, então, desse sistema, e a gente tem a questão dos benefícios que o governo polonês ele oferece para quem utiliza esse sistema. Então, primeiro benefício, as empresas elas são isentas de multas por atraso no cumprimento da obrigação acessória. A multa ali na Polônia, ela era de quase 100% do valor no tributo, então quem utiliza o split payment, ele tem esse benefício. Um segundo ponto é que a gente tinha essa legibilidade nos reembolsos e a gente tinha uma retirada da responsabilidade do comprador se o fornecedor não emitisse esses documentos fiscais da obrigação acessória. E um outro ponto que é assim, aqui no Brasil a gente não está observando, é que o governo ali, ele oferecia um suporte técnico para as empresas a utilizarem. Então, assim, no primeiro momento de implementação, as empresas tinham acesso a profissionais específicos para auxiliar ela como utilizar esse sistema. E um segundo ponto é que eles vão cobrir custos administrativos com o uso desse sistema, né? Então, ele foi um sistema que funcionou muito bem. Mas isso não impediu que ele fosse levado ao judiciário. Ele foi levado ao judiciário é, muito porque essa questão que ele criava disparidades entre a obrigatoriedade e a facultatividade, mas apesar disso, né, de ser declarado ali, de ser retirado do sistema, o governo polonês ele entendeu que ele funcionava muito bem para os casos de evasão fiscal e que ele era efetivo. Então, o governo polonês ele entendeu que ele ia ser utilizado como uma forma de facultatividade e como um benefício fiscal. E para finalizar, eu quero só trazer um relatório de 2023 da União Europeia, que de fato a gente tem aquela questão de 2 relatórios da Deloitte, que foram da OCDE, mas esse relatório me chama muita atenção porque ele tem sido aplicado e analisado em todos os países da União Europeia, porque eles estão querendo rever o split payment lá. Então, qual que é a conclusão que eles chegam a esse relatório? É que o split payment, ele não pode ser utilizado de uma forma globalizada, que ele sendo utilizado para empresas específicas, para setores específicos, que de fato acontecem a fraude fiscal, ele é efetivo, ele tem realmente resultados bons. Só que hoje em dia, ainda dentro da União Europeia, se discute se o sistema polonês ele vai ser o principal sistema a ser aplicado. Isso porque a questão dos valores residuais que ficam dentro do split payment, a Polônia deixa de desejar. O sistema polonês ele não tem esse acesso e geralmente ele não faz o repasse dos valores residuais. Então, eu acho que é isso. Tentei ser o mais breve aqui possível, professor, dentro dessa apresentação. Se alguém precisar Obrigado, dessa Kelsey. apresentação, quiser conversar, eu vou deixar disponível. Muito obrigado por compartilhar essa sua pesquisa, uma pesquisa vasta. Eu vou passar imediatamente a palavra para o Hélio, né, que é supervisor dos estudos tributários da Secretaria de Fazenda do Estado, que tem formação, dupla formação em economia e direito, para que ele possa também fazer as suas colocações. Acabou que o tempo foi mais curto do que das nossas informações. Obrigado, viu, Hélio, por aceitar o convite e por ajustar a sua agenda a ele. E pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Zé Maria pelo convite, à PET, para discutir esse tema, né, que é muito importante. Eu acho que talvez seja, comparando com outros tributos do tipo IVA, que a gente está instituindo aqui, a maior diferença, porque eu acho que a experiência mundial de um sistema de split payment mais amplo, né, a pesquisa da Kelsey revela isso, né, quando a gente compara aquilo que o Rony apresentou para a gente de como vai funcionar o split no Brasil, com a experiência internacional, a gente está realmente dando um passo além, instituindo um sistema inovador que eu acho que tem muito potencial para diminuir o hiato de conformidade e em prol da sociedade. Eu queria começar fazendo um retrospecto aqui histórico. Eu acho que qualquer instituto jurídico a gente consegue entender melhor quando a gente sabe de onde ele veio. Então, e a própria forma como ele está colocado na emenda 132 é um pouco reflexo de como que esse debate aconteceu. Então, a gente tem primeiro o crédito vinculado ao efetivo recolhimento, que é uma possibilidade que tá colocada lá na Constituição, na própria regra de não cumulatividade. E o objetivo disso é acabar com aquele tipo de fraude que é a mais danosa
em tributos do tipo IVA, e que acontece também no ICMS, porque ele tem a mesma sistemática, que é a questão das notas frias, do crédito indevido do imposto. Esse tipo de fraude ele é muito mais comum, ou pelo menos é muito maior em termos quantitativos, do que aquela fraude mais intuitiva que a gente tem, que é a nota sem vendas. Porque sem nota não pagou imposto. É, isso acontece, mas é residual, é como a maioria do pessoal, que é uma fraude muito ligada à informalidade no mundo inteiro. Mas a gente tem um simples com um limiar muito grande, então isso acaba sendo, em termos quantitativos, para prejuízo de arrecadação, muito pequeno. Agora, outro tipo de fraude, não. A fraude fiscal estruturada, baseada em notas frias e creditamento indevido, tem um volume enorme, né? Como é que funciona isso? Você tem uma empresa que não existe, na verdade, ela é um fantasma, é uma inscrição ali que emite notas contra uma empresa que é a real beneficiária daquilo. A primeira empresa está em nome do laranja, ela nunca vai recolher o imposto. Só que aquele crédito que foi enxertado na outra empresa diminui o imposto a ser pago. Isso é meio parecido com a fraude carrossel, que a Kelza falou, que acontece na União Europeia. E como a fraude é baseada no inadimplemento de um contribuinte que não existe, se a gente vincula o creditamento ao efetivo recolhimento do imposto, essa fraude fica totalmente inviável. Ela não tem como acontecer. Só que aí tem um problema ali, um argumento das empresas que são grandes adquirentes de bens e serviços, que é completamente legítimo, que é, eu compro uma mercadoria, eu vou pagar uma fatura que tem um imposto lá destacado, e eu não sei se eu vou poder me creditar porque eu dependo do meu fornecedor. E aí eu fico à mercê dele. O que a gente faz com isso? Começou a se aventar soluções, né? Como é que a gente pode endereçar esse problema? Uma possibilidade inicial que foi aventada é esse adquirente pode pagar o imposto, caso haja inadimplemento do fornecedor, ele pode pagar o imposto e se creditar no mesmo momento, e aí o fisco vai emitir uma nota executiva para ele, um documento que tem força executiva, ele pode executar o fornecedor dele em juízo sem precisar de um processo de conhecimento. Essa é uma possibilidade. Claro que isso não atende plenamente, né, o interesse do adquirente, então se começou a pensar que ele poderia a priori ajustar, antes do contrato, fala, não, eu quero pagar o imposto no seu lugar. É, e aí eu garanto que eu vou me creditar, a gente não fica à mercê de se você vai inadimplir ou não, a gente já combina isso antes. Que é uma possibilidade que está, inclusive, no paralelo ao split, né, que é a possibilidade de recolhimento pelo adquirente, está isso no PLP 68. E o split veio como uma solução mais final, porque esse recolhimento pelo adquirente tem um problema que você não consegue compensar os créditos do fornecedor. E o split inteligente, traz essa possibilidade para a gente. Então, o split foi uma decorrência de todo esse processo, tanto que na emenda constitucional você tem a cláusula da cumulatividade, falando da vinculação ao crédito ao recolhimento, mas ela fica condicionada à possibilidade do adquirente fazer o recolhimento do imposto no lugar do fornecedor. E existe ali, logo em sequência, na Constituição, vai ter a possibilidade de liquidação, de recolhimento do imposto na liquidação financeira, que é exatamente split payment. Isso não está por acaso na Constituição assim. Isso decorre de todo esse histórico. A gente tem essa vinculação ao crédito ao efetivo recolhimento muito criticada, né, como uma suposta violação da não cumulatividade, e aí eu acho que a gente precisa entender o que é a não cumulatividade, né, porque a gente sempre visualizou isso aqui no Brasil como um princípio, porque está enunciado assim na Constituição, mas qualquer tributo ele tem uma justificação, né? Se o objetivo dele é fiscal, como é que a gente distribui o encargo dos tributos entre os contribuintes? Então, a gente tem o princípio da capacidade contributiva, a gente tem a neutralidade, são critérios aceitos para a distribuição do encargo tributário entre os contribuintes. A não cumulatividade, ela é decorrência desses princípios. Você sempre tem que visualizar ela no contexto da neutralidade, ela não é um fim em si. Você tem uma regra de não cumulatividade, tanto que você vai ver a diretiva IVA na União Europeia, não tem um princípio da não cumulatividade. Você vai ter uma regra de abatimentos que observa o princípio da neutralidade. O princípio subjacente, o valor que a gente quer proteger é a neutralidade vertical, no caso. Então, a gente tem que entender que a fraude, a sonegação é um desvio de neutralidade, como o Rony chegou a falar, né? Então, quando você tem uma empresa que sonega, uma empresa que não paga imposto, ela opera em condições de competitividade distorcidas e ela pode quebrar empresas que são mais eficientes do que ela, em prejuízo da sociedade como um todo. Isso prejudica o crescimento econômico, prejudica emprego e renda. Então, é,
O Estado precisa se preocupar com isso, mais do que isso não é um problema arrecadatório, isso é um problema de manter condições competitivas entre os players que sejam isonômicas. Então, essa é a principal preocupação. A sonegação gera um desvio prático de neutralidade, porque o contribuinte que faz fraudes e não paga imposto, é, ele opera em condições de vantagem devida. Ah, outra questão é que a alíquota de referência, como ela foi desenhada, ela foi desenhada para manter a arrecadação do tributo, né? Então, quando ocorre uma queda da sonegação, a alíquota cai. Então, combater a sonegação não é um interesse mais só do fisco, quando a gente tem esse desenho, é um interesse de todos os bons contribuintes, todos os contribuintes que pagam imposto, eles vão pagar menos imposto. A alíquota de referência cai quando a sonegação cai. Então, fechar as portas da sonegação é o interesse da sociedade como um todo. Aí a gente chega no split, né? O split, ele ao mesmo tempo, foi uma solução para endereçar essa questão do adquirente não ficar à mercê do fornecedor pagar ou não o imposto por causa da vinculação do crédito ao efetivo recolhimento e também endereçou aquele outro tipo de fraude que é menor, mas que também é um problema, que é a fraude da venda sem nota. Então, quando você vincula o crédito aos meios de pagamento, quando você vincula o meio de pagamento eletrônico e coloca uma obrigação para ter uma retenção pelo arranjo de pagamentos, e os meios de pagamento eletrônico são a maioria, a gente também consegue combater essa fraude da venda sem nota. Claro que tem dificuldades, né? Eu lembro quando estava ainda no trâmite da emenda constitucional 132, a pedido da administração do Estado de São Paulo, eu fiz uma nota técnica, um estudo sobre o split payment, e era um negócio muito incipiente ainda, né? Não estava claro como que a gente ia endereçar esses problemas de venda a prazo, é, do próprio crédito do fornecedor, né? Ele acabava virando meio que, se você colocar tudo no split payment, um negócio tipo um retail sales tax. E eu lembro que só apontei problema ali. O split payment eu me sinto vontade até para defender o split agora, porque inicialmente eu via como um negócio completamente inviável, mas os problemas foram sendo endereçados. Eu acho que é assim que a gente cresce, a gente quer ouvir as críticas do pessoal do setor privado, ver o que deu certo, o que deu errado na experiência de direito comparado, que a gente está fazendo aqui, e isso ajuda a aprimorar o sistema, né? Eu acho que antes do negócio começar a rodar, quanto mais crítica tiver, melhor o sistema vai ficar, porque a gente consegue endereçar esses problemas e criar soluções. Para quando começar a rodar, a gente ter o mínimo de problema possível. Eu acho que esse é o cenário desejável, né? Então, a gente tem as modalidades de split, né? O Rony falou muito bem como eles vão funcionar, né? Eu queria destacar aqui alguns pontos, é, que é o seguinte: o split inteligente, ele é a regra, e a liquidação, eu já vi muita gente equivocada com isso, né? Que, todo pagamento, então não vou receber o dinheiro na hora, quando realizar um pagamento. Não, a ideia é que o split inteligente é a regra, e a liquidação do pagamento e a transferência desse dinheiro para o alienante da mercadoria, ou prestador de serviço, é imediata. Vai ser uma consulta imediata ao comitê gestor, ele vai compensar os créditos e vai ser essa transferência. O prazo de 3 dias que está lá é para o split cheio, é o split não inteligente, né? Por que não inteligente? Porque teve uma contingência, você teve um problema, o meio de pagamento ele tem uma obrigação de realizar o split, ele não conseguiu consultar se tem crédito ou não, então ele vai reter tudo. É o split cheio, ele vai reter a totalidade do imposto, e ainda assim, aquilo que não é imposto, né? A venda foi 100 mais 26. Imposto é por fora, né? Então foi 100 mais 26. O 100 vai ser repassado para quem vendeu a mercadoria, que vai ser retido aos 26. O comitê e a Receita têm um prazo de 3 dias para verificar se esses 26 são devidos mesmo, ou se tem créditos do imposto. Se tiver 26 de crédito na conta fiscal na conta gráfica do contribuinte, esses 26 vão ser integralmente repassados para a conta dele em 3 dias. Isso é uma contingência, tá? A ideia é isso ser extremamente excepcional. Como eu disse, a venda é 100 mais 26, né? O imposto é por fora. Eu acho que uma coisa que eu queria destacar também é que o split payment é muito coerente com essa ideia de que o contribuinte é o consumidor final, que é a ratio por trás da decisão do Supremo, no caso do ICMS não integra base causa dos piscofins, naquela decisão. Por quê? Porque o imposto, né, o ICMS, não é receita do contribuinte, é receita do Estado.
O contribuinte está fazendo só uma retenção ali, como se fosse um agente arrecadador de um imposto que vai ser repercutido até o consumidor final. Então, se com o ICMS o Supremo já entendeu assim, com muito mais razão com o IBS, que incide por fora, que é um IVA que tem uma não cumulatividade plena. Então, com muito mais razão a gente entende a receita do IBS não é receita do contribuinte. Então, esse racional do meio de pagamento já reter e passar para o Estado, a parte que é do tributo, é muito coerente com isso. Aqueles problemas, né, que eu identifiquei quando a gente estava fazendo os estudos preliminares sobre split payment, basicamente eram baseados em pagamentos que são feitos em meios de pagamento que não são passíveis de sujeição ao split, dinheiro, permuta, título de crédito e, e pagamento parcelado. Pagamento parcelado era um problemaço. E como é que a gente endereçou isso, né? A ideia inicial do split, né, conforme o Miguel Aboab tinha meio que concebido ali, era colocar tudo no split. O split ia ser a única forma de pagamento e apuração e pagamento do imposto. E não funciona. A gente precisa fazer o split conviver com a apuração mensal. Tem as duas coisas vão existir. Então, a gente vai ter como se fosse uma linha contínua de débitos e créditos ali no split payment com as compensações, só que a gente vai ter uma espécie de declaração de ajuste, igual no imposto de renda, você tem retenção e no final do ano você faz uma declaração de ajuste. Ou a apuração, só que em vez no IBS vai ser mensal. Então todo mês você vai verificar o que foi pago, os créditos que foram compensados e vai fazer uma declaração de ajuste mensal. E aí o sistema fecha. Você consegue compatibilizar o split payment sem gerar problemas. A venda parcelada também. Vai ter o split na primeira parcela ali, e aí tem outras 10 parcelas. Não, aí o contribuinte não vai ficar esperando splitar as 10 parcelas. Ele deu o vencimento do imposto no mês seguinte, ele tem que recolher aquilo. Aquele pagamento vai ficar registrado e os próximos pagamentos das parcelas não vai ter split, porque aquele imposto já foi pago. Se o contribuinte ficar esperando splitar ao longo das parcelas, ele vai pagar juros e multa. Tem o vencimento do imposto ali no mês subsequente já, na data estabelecida em regulamento. Aí, por fim, eu vou pegar alguns pontos aqui, né, que a Aline levantou, para tentar tranquilizar. É, claro que pode ter algumas melhorias, né, mas ela colocou uma preocupação ali que não está no texto do PLP 68, que o crédito vai ser compensado no split inteligente, né? De fato, ele fala em pagamento ali. Só que aí antes ele fala que o crédito é uma modalidade de pagamento. Então, esse é o racional, né? Ele vai checar se teve pagamento e crédito é pagamento no conceito. Tem uma questão terminológica que me incomoda muito, porque pagamento é um termo que está no CTN com outro sentido, como forma de distinção do crédito tributário, e a gente tem um PLP que também é uma lei complementar nacional, trazendo pagamento num sentido diferente. A CERT já identificou isso, Daniel Lória estava pensando em mudar essa palavra, eu acho que devia mudar mesmo, usar dois termos no mesmo diploma, no mesmo nível de diploma normativo, com dois sentidos diferentes, é péssimo, isso gera problema. É uma coisa conhecida, né? Porque logo quando foram apresentar o PLP, já falaram, não, aqui pagamento está no sentido mais de direito privado, etc. Quer dizer, então já sabiam que tinha Eles sabiam que tinham isso, essa né? Mas questão. Você tem toda a razão, gera, ali, ó. Desculpa a isso gera interrupção, não problemas. estou interrompendo, é só Que dialogando. isso. Fique à vontade, a gente, para interromper. A ideia é ser um debate aqui. Mas eu acho ruim. Então, isso gera problema interpretativo, né? Tem um monte de doutrinador que fala que os termos utilizados pelo legislador têm que sempre ter o mesmo sentido, o legislador não é ignorante em direito, né? Pois é, então, esse tipo de coisa pode gerar problema. Mas, em relação à preocupação da Aline, o crédito é uma modalidade de pagamento. Então, quando a gente fala que vai checar, a lei fala que vai checar o pagamento no split inteligente, vai checar o crédito junto. Claro que se quiser clarificar isso na lei complementar para dar mais segurança, acho que ninguém vai se opor a isso. Pode aprimorar isso na redação lá no Senado e depois na Câmara quando voltar. Sobre o split simplificado, a complexidade, eu não consigo visualizar essa complexidade de verificar operação por operação o quanto que splitou no simplificado e o quanto que seria o imposto devido, como naquela lógica que eu estava falando do imposto de renda, né, que é uma apuração, uma conta de ajuste, é só fazer a apuração normal, você vai pegar débitos e créditos como se não tivesse acontecido split nenhum, faz a conta e aí vê o quanto foi splitado. E o imposto devido seria 1 milhão, só que foi splitado 600, eu vou pagar só 400. É meio isso, igual quando você apura o Tem seu um imposto de volume renda. de operação, né? Me parece que o computador roda isso aí, né?
tem que ser junto. Ele vai fazer a apuração normal e vai ver quanto que foi retido, qual o split é a retenção, né? E aí você vai pegar o imposto que você deveria pagar e subtrair o imposto que foi retido ao longo do processo. Erros podem acontecer, eu não tenho dúvida que vão acontecer erros, o sistema vai ser automatizado, né? Claro que o operador de arranjo de pagamentos não vai ter um ser humano fazendo esses splits ali, vai ser um algoritmo que ele vai montar ali para fazer e podem ter erros, principalmente no começo. E aí eu vi recentemente a Silvia Piva fazendo uma apresentação sobre o devido processo tecnológico, né? Eu acho que precisa ter um mecanismo que seja simples para o contribuinte, que não seja ele ir num posto fiscal, fazer uma reclamação quando ele identificar um erro, aquele erro, a Aline apontou da possibilidade de a base de cálculo estar errada no período de transição por causa dos impostos extintos, né, o PiscoFins, é grande a chance de acontecer um erro e o contribuinte tem que ter um mecanismo ali de contestar online. Aquilo ali, ó, esse split está errado. E aí tem um mecanismo de alguém avaliar isso de uma forma um pouco mais ágil do que um processo administrativo tributário do jeito que a gente tá acostumado, né? Eu acho que isso seria salutar para o sistema. E eu acho que esses erros tendem ao longo, como é tudo operacionalizado via sistema, eu acho que eles tendem a se resolver, né? Ele vai ter um problema, e aí quando corrigir o sistema, ele vai corrigir para todo mundo. Todos os operadores de meio de pagamento vão fazer o mesmo ajuste e aquele erro não vai acontecer mais. Então, eu acho que num prazo um pouco maior, o algoritmo tende a se adequar à legislação e esses erros vão se tornar cada vez mais raros, né? Eu acho que é isso que a gente pode esperar. É, e é isso, a tecnologia precisa atender aquilo que está na legislação, né? A gente colocou uma meta ambiciosa ali, tem que ter um split inteligente instantâneo, depois uma meta de 3 dias. Esse é o desafio. A gente vê pela apresentação da Kelser que muitos problemas que aconteceram nos outros países foi porque a tecnologia não conseguiu se adequar, tinha demoras nos prazos para liberação do pagamento para o contribuinte. Então, a gente está falando aqui como juristas, mas eu acho que o split payment tem um outro desafio, que é do pessoal de TI, de fazer esse negócio funcionar. Eu acho que é possível, hoje em dia é possível. O Brasil tem nota fiscal eletrônica, tem o SPED, a gente está na vanguarda Tem gente do pensando processo isso há muito tecnológico. tempo, né? Exato, Tem uns protagonistas desse debate no âmbito TI, você mesmo citou o Miguel, né? exato. Puxa, Eu Hélio, sou muito otimista. obrigado. A gente tem uma questão de tempo aqui. Eu acho que para aqueles Ah, que não, gostam encerrei mesmo. um pouco de teoria, né? Existe uma ideia de transparência fiscal. O pessoal de tributário internacional gosta de pensar transparência fiscal em termos de empresas, etc., mas também tem uma dimensão da transparência fiscal que a forma de você ter acesso aos dados que estão sendo feitos e as retificações, né? Esse é um debate que é antigo, inclusive começa na Alemanha, já na década de 70, 80, para falar disso, né? Em 2002, quando se começa a usar muito informática, era cruzamento eletrônico de dados no apagar das luzes de dezembro, manda para a dívida ativa, né? E aí nos probleminhas de DARF e DCTF, uma coisa absurda, né? Então, essa possibilidade de falar, olha, isso aqui não está correto, né? Etc., para não jogar eventualmente para algum recolhimento indevido, porque aí a gente tem um outro problema com o Dead Split Payment, que é do artigo 66 do CTN, redivivo ou reforçado no PLP. Muito obrigado, Hélio. Fernando, eu vou te devolver a palavra, porque a gente tem um tempo aqui, 10h40 é um teto, estamos estourando em 1 minuto, mas muito obrigado pela confiança e por todos vocês que participaram nos assistindo. Temos até uma turma da FAAP de Direito Tributário, professor Herman, acompanhando essa nossa sessão ao vivo, tá? Obrigado, Hélio. Obrigado, Kelser. Obrigado, Rony. Obrigado, Aline. Muito obrigado a todos. Professor José Maria, mais uma vez, por estar conosco aqui na PET. A Kelza, o professor Rony, a Aline, a Hélio, também agradeço demais aqui por estarem conosco. Só comunicar que, como eu falei no início, essa reunião já está disponível no nosso canal do YouTube. Assim que a gente encerrar aqui de forma na íntegra, para o pessoal acompanhar. A gente agradece aqui a audiência. Tivemos mais de 110 pessoas online aqui, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube. Então, enfim, a nossa audiência foi bem legal hoje e certamente teremos um número ainda bem superior na modalidade gravada aí no YouTube que o pessoal assiste. Então, muito obrigado a todos e espero encontrá-los aqui na PET em mais outra oportunidade. Tchau, tchau.